Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por mais uma vez podermos estar juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos um alô especial para Marilúcia Gonçalves, é de Niterói, no Rio de Janeiro. Eulina Ventura é de Santo Amaro, em São Paulo. Rosa é de Sinop, Mato Grosso. Isa Cobor, ela é de Piraju, São Paulo. A Isa compartilha com várias pessoas os estudos diariamente. O Walter Henrique Becker é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, também compartilha com várias pessoas. E Edna Brandão Gomes é de Portugal. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham. É importante esse trabalho de compartilhar a palavra de Deus. Quem sabe não tem oportunidade de ir à igreja, de participar de um culto, mas recebendo o compartilhamento, estudando, isso já ajuda muito a pessoa nas suas lutas e também nas suas decisões pessoais. Nós queremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos por tudo quanto fazes por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento e que possamos aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam a Tua Palavra aqui no canal Hora Tranquila todos os dias e que passam por provações, por aflições, angústias, necessidades, tribulações. Dê vitórias a cada um, Pai. Que sintam a Tua presença e que permaneçam firmes, aguardando o cumprimento da Tua promessa em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudando o nosso último estudo desta série, onde estamos falando sobre os sofrimentos de Cristo, Cristo no crisol. E se Jesus passou pelos sofrimentos, imagine nós, não é, irmãos? Jesus ele veio para isso. A missão dele era vir a este mundo para salvar o pecador. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus deixou o seu trono lá na glória. Ele abriu mão, ele que era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou, tomou forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós já estudamos sobre isso aqui na semana passada. E então, Jesus, quando ele estava nos últimos momentos da sua vida, antes da sua morte, ele havia participado da ceia com os discípulos. Ali foi instituída a ceia naquela quinta-feira. A Páscoa já não mais haveria necessidade, porque o Cordeiro de Deus estava para ser morto. E então agora, hoje, nós participamos da ceia do corpo e do sangue de Cristo, isso exemplificado, no pão e no vinho. Simboliza, não é o corpo de Cristo, simboliza. E Jesus, quando estava lá no jardim do Getsemane, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. Jesus ele precisava de apoio dos discípulos. Ele sempre ia costumeiramente ao jardim do Getsemane e lá ele tinha a sua comunhão com o Pai, mas esta ocasião foi diferente de todas as outras, porque ele estava nas últimas horas da sua vida. E ele disse: a minha alma está profundamente triste. Ele estava sentindo que a tarefa para a qual ele veio cumprir, a missão, era muito difícil. Morrer pelo ser humano pecador. Isto sem falar que o inimigo estava toda hora falando na mente dele: não morra, porque não vale a pena morrer por essa gente má. Vejam que Jesus ele pediu aos discípulos para vigiarem, para orarem com ele, e os discípulos dormiram, ao invés de orar. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, versos de 1 a 4, nós vamos entender que a missão de Jesus já estava determinado antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versos de 1 a 4 diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo,
Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então aqui Paulo vem dizendo, antes de criar o mundo, Deus já havia determinado, né? Agora lemos também em 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 e 9, também o apóstolo Paulo escreveu, ele disse, portanto jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Então já estava determinado antes da criação do mundo, desde os tempos eternos, a graça que seria estendida a todos através de Jesus, que viria para dar a sua vida por cada ser humano. Em Tito, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, mais uma vez, a palavra de Deus confirma que já estava determinado por Deus, antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, que nós teríamos esperança de vida eterna através do sacrifício de Jesus. E foi por isso que Jesus veio. Ele veio com a missão de morrer para salvar o pecador, dar a vida pelo pecador. Somente aquele que tem vida em si mesmo, somente Deus tem vida em si mesmo, é eterno, poderia morrer em lugar do ser humano. Nenhum ser humano, nem anjos poderiam se oferecer para morrer em lugar do pecador. Por quê? Porque o anjo também não tem vida em si mesmo. Nós, quando passamos pelo descanso, quando nós morremos e seremos ressuscitados quando Jesus voltar, pelo poder de Jesus e não pelo nosso poder. Todos que já morreram estão descansando no pó da terra, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, especialmente os que morreram em Cristo, estão dormindo o sono da morte, aguardando o retorno do Senhor Jesus. E quando lemos então em Mateus capítulo 26, e no verso 39, nos diz assim, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, naquela noite que antecedeu a sua morte, ali no jardim do Getsêmani, orando, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, quer dizer que não seja necessário eu passar pela morte, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, ele era completamente dependente do Pai, e a vontade de Jesus era a vontade do Pai. Então quando nós oramos a Deus, nós temos também que pedir que seja feita a vontade dele, não a nossa. Só que nós oramos e expressamos assim, só que nós queremos que ele faça a nossa vontade. Precisamos aprender com Jesus, nos entregar completamente nas mãos de Deus, nosso Pai. E ele tem o melhor para cada um de nós. Infelizmente, mesmo se tivermos que passar pelo descanso, pela morte, ele vai nos ressuscitar. Ninguém quer morrer. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Mas com a entrada do pecado entrou a morte. É a consequência. Sofrimento, dor, enfermidades. Mas temos a certeza de que Deus vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. E nós estaremos com ele e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas estarão para sempre no passado. Viveremos eternamente com Jesus, livre de toda dor e de todo sofrimento. Então, Jesus ele ora lá, se possível, Pai, passa de mim este cálice. E quando lemos em Marcos capítulo 14, versos 33 a 36, diz assim, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que eu esperava fosse afastada dele, e clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti.
peço que afaste de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mais uma vez, aqui os evangelhos, apresentando o sofrimento, a agonia de Jesus naquelas últimas horas. Jesus sabia que estava chegando o momento dele morrer pelo ser humano. E nós também, quando estamos enfermos, quando nós estamos sentindo que o nosso caso não tem solução, está cada vez piorando mais, nós também ficamos tristes, ficamos em agonia, porque ninguém quer morrer. Mas se nós estivermos em comunhão com Cristo, se nós estivermos tendo relacionamento com Ele cada dia, nós teremos paz e saberemos que será somente um descanso para breve nos encontrarmos com Ele. O mundo vai continuar, não sabemos ainda por quanto tempo, mas nós estaremos livres de todo o sofrimento deste mundo, tanta maldade, tanta dor. E então Jesus levou Pedro, Tiago e João, eram os 3 discípulos que sempre estavam mais próximos de Jesus, só que eles dormiram ao invés de orar com Jesus. Jesus, quando chegou até eles, os encontrou dormindo e Jesus disse: olha, vigiai, a carne é fraca, vigie e ore. Lemos ainda em Lucas 22, 41 a 44, diz assim: afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. E por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos e de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Vejam, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós preferimos dormir ao invés de orar. Estamos cansados do dia, do trabalho e acordamos pela madrugada e ao invés de nós nos prostrarmos diante de Deus, orarmos, pedirmos a Ele proteção, forças, livramentos, nós viramos para o outro lado da cama e continuamos dormindo. Então Jesus disse: olha, levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Irmãos, o sofrimento de Jesus foi muito grande. Ele estava sofrendo na sua humanidade, como ser humano. Jesus nunca, em momento algum, ele usou o seu poder divino para se livrar de situações pelas quais ele passou, de angústia, de sofrimento, de provação, de rejeição. Nunca ele usou o seu poder divino, mas ele, na sua humanidade, ele venceu. E essa vida, essa vitória que Jesus obteve, ela nos garante também a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte e nos garante a vida eterna. Precisamos então aceitar a vontade de Deus em nossa vida, aceitar o convite de Jesus. E quando lemos em Zacarias 13, verso 7, nós lemos: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, Zacarias falando sobre o sofrimento que Jesus iria ter. O meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro. Desperta, ó espada. Sim, Jesus, como nosso substituto, como nosso fiador, Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. Mas nós, graças a Deus, estamos livres da condenação. Jesus, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar, para nos perdoar. Mas para isso é necessário nós querermos, tomarmos a decisão de aceitar a Jesus e viver com Ele. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo. E não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.